Curso Mediunidade e Corporação na Umbanda. Você tem medo de espíritos? O medo e o médium iniciante, um dos fatores de bloqueio do desenvolvimento da educação da mediunidade. Estamos na videoaula 9, página 14 do livro de referência, que é o Transe Ritual na Umbanda, Orixás, Guias e Falangeiros. Olha que interessante, acompanhe esse vídeo, um comentário fixado com um link que você é redirecionado para a playlist do curso aqui na plataforma. Tudo gratuito, você já sai maratonando e tem a oportunidade de tirar as dúvidas comigo direto nos comentários. Qual é a raiz do medo dos espíritos? Bom, isso é muito antigo, está no imaginário popular. As religiões, de uma maneira geral, demonizaram essa relação com os espíritos. Médiuns de todas as estirpes, de todas as categorias, foram inclusive perseguidos pela Inquisição. Então, o receio de perdermos o controle, perder o controle de si mesmo, aliado a essa demonização das religiões mediúnicas existente no inconsciente coletivo que vibra ainda hoje, deve ser esclarecido e confrontado objetivamente, pois no imaginário popular significa que a manifestação mediúnica é uma coisa ruim, acompanhada de uma espécie de apagão, uma anestesia geral que bloquearia os sentidos, audição, visão, tato e olfato. Se confunde a manifestação mediúnica com possessão. E possessão está atrelada à possessão de demônios. Isso está no nosso imaginário, ainda vibra. Não é nada disso. O médium, quando está começando na educação mediúnica, o dirigente deve conversar com ele, esclarecer, não vai ter um apagão da mente dele, o espírito não vai fazer tudo, e tem um aprendizado paulatino, até ele harmonizar, canalizar adequadamente as vibrações por linha, por orixá, até chegar no caboclo, no preto velho, na criança, no exu, no boiadeiro, no baiano, dependendo da forma de apresentação e da linha que o espírito comunicante se enfecha e qual o orixá que ele vem na irradiação do orixá, isso se requer um tempo, se requer treino, estudo, orientação, acolhimento para se minimizar este medo do desconhecido, este medo dos espíritos. Um dos primeiros diálogos que eu tenho no Triângulo da Fraternidade, que é o centro que eu estou momentaneamente dirigente, estou há 18 anos, mas isso tudo é passageiro, não devemos nunca ter isso como um galardão, como um troféu. O primeiro diálogo que eu tenho com os médiuns iniciantes, e esclareço abertamente, com muita tranquilidade, sem deixar nenhuma dúvida, não vai haver uma perda da consciência, isso é muito raro, é raríssimo. Existe sim uma alteração psicomotora, cognitiva, mental, os sentidos, a percepção fica alterada, mas ainda permanecemos conscientes e os espíritos benfeitores, nossos guias espirituais, se utilizam dos nossos sentidos, do nosso mental consciente, o transe lúcido. É desta maneira hoje que acontece majoritariamente, e assim devemos direcionar a educação mediúnica com um diálogo franco, aberto, acolhedor. O medo, ele bloqueia a entrega, o médium não consegue se entregar. E no momento que o psiquismo do médium fica ativado negativamente pelo medo, isso interfere na integração mediúnica com a entidade comunicante, com guia espiritual, e bloqueia o movimento do corpo físico, inclusive, que tem que ser integrado na vibração do ambiente, da vibração do guia espiritual. Então, esse bloqueio é por uma descarga de adrenalina no sistema sanguíneo, o que é indispensável. O transe, o processo de intercâmbio com os amigos espirituais, com os nossos guias, não tem que nos dar nenhuma descarga de adrenalina por medo. Podemos ter uma aceleração cardíaca, sudorese, uma respiração ficar um pouquinho acelerada, isso é no início, até nos educarmos adequadamente, mas
a descarga de adrenalina é pelo medo. Isso bloqueia a percepção e nos trava como médiuns que devemos acolher amorosamente o magnetismo das entidades dos nossos guias espirituais. Nenhum médium é igual a outro. Então, quando você padroniza, você pasteuriza o desenvolvimento mediúnico, querendo impor que todo Oxóssi, todo caboclo de Oxóssi tem que ser de um jeito, todo caboclo de Xangô de outro jeito, todo de Ogum do mesmo jeito, isso não é natural. Nós temos que compreender que há diversos tipos de médiuns e cada um tem as suas especificidades, e a partir daí altera como ele expressa no corpo a entidade que está vibrando no seu ori, no seu mental. Os médiuns não são todos iguais. Imaginemos assim, vários aparelhos eletrodomésticos. Se nós ligarmos uma geladeira, uma tomada, ela vai refrigerar. Se colocarmos um ferro elétrico, ele vai esquentar. Um ventilador vai girar e fazer vento, e assim sucessivamente. Então, imaginemos que o método ritual disciplinador é o mesmo para todos. É a tomada que o médium liga à sua percepção. Mas essa ligação interna dentro de cada um, são consciências diferentes. Uns médiuns são mais ativos no seu movimento, outros têm mais facilidade para dar manifestação de preto velho, de caboclo, outros são mais afins com Xangô, com Oxóssi, ou com Iemanjá, ou com Oxum. Isso é a característica de cada médium que vibra internamente nos elementos ar, terra, fogo e água, ao qual a radiação dos orixás são os senhores regentes desses elementos. Então, cada médium é um indivíduo único, cada um emana de dentro de si a essência da sua ancestralidade espiritual. Isso deve ser respeitado, porque quando nós queremos impor um padrão de manifestação, um modelo pasteurizado, isso causa muita ansiedade no médium, e o que é pior, pode instigar a imitação, até de forma subconsciente, o animismo vicioso, onde as manifestações ficam padronizadas. Isso não é bom, não é natural. Importante o médium iniciante se resguardar. Ele não precisa estar falando para desconhecidos, para pessoas estranhas, às vezes nem mesmo para familiares que lhe está na educação mediúnica. A comunicação com os espíritos, de uma maneira geral, como falei, ela é mal percebida, mal vista e mal compreendida. E é um processo natural. É uma aquisição anímica do espírito de cada um de nós. E, lamentavelmente, reforço, ainda hoje é demonizado. Essas religiões neo-evangélicas e o panteão afro-brasileiro e a Umbanda são centrais nesse processo de demonização. E as formas de apresentação dos espíritos na Umbanda ainda são muito perseguidos. Espíritos esses que às vezes foram excluídos numa determinada encarnação e continuam sendo perseguidos por religiões. Olha só. E a Bíblia está recheada de casos de pessoas possuídas, influenciadas por espíritos demoníacos, entre tantas outras citações amedrontadoras do intercâmbio com os espíritos. O que é os filmes que nós temos hoje? Filmes de terror. Muito raros os espíritos serem do bem, geralmente são espíritos do mal, espíritos malévolos, vampirescos, vêm causar o mal. Tudo isso impacta no nosso imaginário. E lembremos que atraímos aquilo que vibra dentro de nós. Se eu vibro amor, se eu vibro compaixão, generosidade, eu vou atrair compaixão, generosidade e amor. Então não há um mistério que seja impossível de nós termos um intercâmbio mediúnico saudável, equilibrado e maduro com o plano espiritual. Diante de tudo que dissemos até aqui, não é por um acaso que é difícil a decisão de fazer parte de uma corrente astral de Umbanda e de se manter nessa corrente. Além do médium enfrentar seus próprios medos, muitas vezes há a contrariedade de familiares próximos, o despeito de colegas de trabalho, o olhar irônico de vizinhos quando virem com uma guia de proteção no pescoço,
ou até mesmo a resistência do esposo ou da esposa, que pode ser de outra confissão religiosa. Tudo isso acontecerá ao mesmo tempo que dúvidas vão aflorar no médium durante a sua educação no terreiro. E isto quando não há possibilidade, e geralmente acontece, de processos obsessivos, de assédio, inimigos do passado, remoto, de outras encarnações. Então, se firmar na mediunidade é polir e elevar o caráter e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de limpeza do nosso subconsciente. Há um melhoramento íntimo, nos melhoramos quando conseguimos manter a sintonia com os guias espirituais, até porque nós teremos que absorver os seus atributos, os atributos dos guias e dos orixás, o que vai melhorar o nosso ego, vai melhorar a nossa consciência e nos tornaríamos seres mais espiritualizados na expressão da nossa personalidade em terra. Mas se persistirmos, paulatinamente as barreiras da ignorância irão cair e um novo olhar nascerá em relação à divina luz. Conforme o tempo for passando, o médium iniciante cada vez mais angariará confiança, conhecerá mais adequadamente as vibrações por orixá e perceberá com maior segurança o magnetismo e o toque peculiar de cada guia espiritual que trabalha com ele. Enfim, se firmará na mediunidade e na sagrada lei de Umbanda. Seus passos se tornarão mais firmes e seus tombos escassearão e se tornarão mais raros. Por sua vez, é pelo todo e sempre a exigência de vigilância e humildade do médium, que não deve esmorecer, sendo uma eterna exigência para todos nós. Por maior que seja o autoconhecimento do médium e sua sensibilidade, ele nunca deve deixar de estudar e se esforçar no seu melhoramento íntimo. A sua conduta moral, que é consequência do caráter elevado e polido, é, em primeira instância, o objeto de maior esforço do médium. As afinidades determinarão se conseguiremos manter a sintonia adequada com os guias espirituais, pois não basta ser santo só no dia do trabalho, mas temos que ter uma conduta adequada diariamente, esforçando-nos para o melhoramento íntimo, interno do nosso caráter, contudo sem querer ser perfeito, pois médium perfeito não existe encarnado na Terra. Então você que é médium, você que está começando, você que está tendo chamado para entrar na Umbanda ou mesmo no centro espírita, nada de ter medo com o intercâmbio dos espíritos. Os mestres astralizados, os nossos guias espirituais vão nos ajudar nesse processo de amadurecimento espiritual mediúnico. Então, entrega, confiança, entrega para o serviço magnífico, auspicioso, que é a oportunidade de servir a humanidade como médium, servindo como médium, servindo aos aflitos, dando paz, dando aconselhamento, firme com os guias espirituais, estamos servindo a Deus e nos melhorando em espírito. Se você tem dúvida, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas nos comentários, estarei lendo a todos e respondendo se necessário. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD, curso Mediunidade e Corporação na Umbanda, videoaula 9, página 14 do livro de referência.